Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Conhecendo Minha Cidade, que vem até aqui as Lagoas de Jacarepaguá. A gente vai ver algumas riquezas dessa lagoa, mas também inúmeros problemas que acaba apresentando por conta da ação do homem. Quer saber mais? Vem comigo! O meio ambiente urbano é um sistema complexo e diversificado, tendo nas relações entre seus elementos integrantes uma intervenção cada vez mais intensa das ações humanas, e por isso constitui-se em sistemas cada vez mais controlados, tendo como principal agente o homem. O sistema lagunar é um exemplo de sistema controlado onde os fatores humanos exercem influência significativa no funcionamento desse sistema lagunar nas áreas urbanas. O complexo de lagunar de Jacarepaguá traz riquezas profundas para a cidade. Não é à toa que Magalhães Correia, em 1936, já falava acerca de toda essa beleza cênica e natural. E a formação dessas lagoas aqui, ela está associada justamente num período de aquecimento e esfriamento da Terra. Esse período de aquecimento e esfriamento da Terra, também chamado de período glacial e interglacial, faz com que a transgressão marinha e a regressão marinha. Esse período de transgressão marinha é um período em que o mar ele avança um pouco a mais para o continente, afogando todo esse litoral. Com isso, os sedimentos trazidos da praia, os sedimentos da areia da praia, eles acabam sendo depositados, particularmente no período pleistocêntrico, entre 120 mil anos. Logo após o outro período interglacial, há cerca de 5.100 anos, todo esse cordão arenoso acaba sendo aprisionado, ou melhor, acaba aprisionando essas águas que ficaram retidas por essa primeira chegada desse aquecimento. Então você tem um cordão arenoso formado no período de 120 mil anos e 5.100 anos você tem mais outro cordão arenoso formando, e aí nesse meio desse cordão você tem justamente a formação dessas lagoas. Essas lagoas, elas obviamente, elas são alimentadas pelas bacias hidrográficas que existem aqui, a bacia do maciço da Pedra Branca, a bacia do maciço da Tijuca, que vão drenando toda essa água para esse complexo lagunar aqui. O complexo lagunar, a gente conhece cientificamente de que a tendência dele é ir sumindo, é desaparecendo aos poucos, justamente por conta do depósito de sedimentos. Aqui é uma área de depósito de sedimentos que acaba fazendo com que há uma diminuição da lagoa. Obviamente que a pressão do ser humano em construção de ilhas, enfim, em condomínios, acabam acelerando esse processo aqui. Todo esse processo de degradação das lagoas de Jacarepaguá está diretamente associado à jogada de esgoto in natura, justamente que acaba trazendo uma degradação maior para as lagoas. Infelizmente, nos processos de licenciamento ambiental que deveriam ser contemplados pelos governos, muitas vezes na prática isso não é feito. E justamente a gente consegue observar aqui uma dessas saídas de esgotos dos muitos condomínios que cercam aqui o complexo lagunar de Jacarepaguá, que acabam jogando esse esgoto in natura aqui na lagoa. E sem falar também na inúmeras quantidades de resíduos, são latinhas, lâmpadas, televisores, patins de crianças, plásticos, enfim, toda sorte de resíduos. Um dos grandes problemas relacionados à poluição das lagoas de Jacarepaguá é o próprio lançamento de esgoto. Estudos feitos pela UERJ por doutorandos vem mostrando justamente o aumento da quantidade da substância de fósforo que vem sendo lançado através dos rios, principalmente do rio Arroio Pavuna, que tem sido um grande vilão justamente nessa questão. Mas o rio em si não é o grande vilão. O grande vilão é todo um conjunto da sociedade que envolve governantes e que envolve também moradores, que nós podemos elencar alguns problemas relacionados a isso. A primeira questão é a situação da falta de saneamento básico, que não é feito na cidade do Rio de Janeiro.
e principalmente através desses rios. A galeria de água pluvial e a galeria de água de esgoto correm juntamente nesses rios que vão desaguar aqui dentro. A ação antrópica em cima desses rios, né? A questão também das indústrias, são cerca de mais de 200 indústrias lançando os seus resíduos dentro desses rios, que obviamente vão acabar caindo aqui dentro das lagoas de Jacarepaguá. Então, um trabalho maciço de saneamento básico seria a solução, como é um exemplo que é feito no final do Rio Grande, ali próximo à linha amarela, em que você tem uma pequena estação de tratamento que acaba retendo os resíduos e tratando aquela água para que ela possa prosseguir, seguir até as lagoas da Tijuca. Dentre as diversas situações que existem aqui no Complexo Lagunar, na Lagoa de Jacarepaguá, a gente tem uma figura ilustre muito interessante que faz um projeto muito bacana aqui nas Lagoas de Jacarepaguá. Eu vou me encontrar agora com o seu José das Lagoas, que ele faz esse projeto de retirada de resíduos justamente para mostrar para a sociedade o quão pobre está a nossa lagoa, não é verdade? Tudo bom, seu José? Tudo bem. Vamos lá? Vamos lá, vamos conhecer mais a Lagoa de Jacarepaguá. Vamos lá, vamos embarcar nessa daí. Um dos grandes problemas do Complexo Lagunar de Jacarepaguá está diretamente associado aos resíduos que são lançados dentro da lagoa. E o Zé das Lagoas ele faz um trabalho fantástico, que ele realmente coloca a mão na massa e vai mostrar para a gente agora um exemplo clássico disso, né, seu José? Sim, o que nós temos aqui é vários tipos de resíduos, como plástico, o pneu, o colchão, tubos de televisões, seringa hospitalar, essas coisas que vêm afetar muito, não só nós seres humanos, mas também os pássaros, né, como a garça, né, que tem um microlixo, que é o palito, que a garça morre muito quando ela come esse palito. Eu não entendo porque ela acha, não sei se era as cores dos palitos, como do pirulito, o palito que você toma o guaraná, é aquele que você limpa o ouvido, tudo você joga em qualquer lugar das ruas, vem parar dentro do nosso sistema de lagoas, por causa dos nossos rios. E isso afeta muito a paisagem do meio ambiente, como os pássaros, as capivaras, jacarés, tudo são amputados mãos, capivara cortada com tubos de televisões, pescador, que já aqui nós já assistimos um com o pé todo amputado. Eu vou mostrar a você agora como ele amputou o pé. Nós achamos aqui mais ou menos como foi quando ele desceu do seu barco. Foi assim, ó, desta maneira que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Esse aqui é um tubo de televisão, gente. Ele já está quebrado. Por qual o motivo? Porque ele bate ou numa madeira dessa que está aqui do lado. Tá vendo? Tudo é vidro. Ó, o cara desceu, meteu o pé aqui dentro, o pé dele estragou tudo. O pé dele ficou a coisa mais feia do mundo. E aqui não é diferente das capivaras. Elas são pesadas. Ela pisou aqui dentro, ou mergulhou aqui dentro, ela vai tomar um corte profundo, vai apodrecer por causa das águas e vai chegar, o fim dela é a morte. Como nós encontramos muitos, apesar de ter muitos baleados para os caçadores que tem aqui, mas o tubo de televisão é um grande crime aqui dentro, ó. E tudo isso que você vê de plástico, lâmpada. Dessa maneira que nós vivemos a natureza, e muitas pessoas ainda acham que eu sou político ou que eu sou algum bobaiado que faz por besteira. Então isso aí, às vezes me entristece muito, mas eu não desisto como bom brasileiro, né? Dentro desse grande tamanho do Complexo Lagunar de Jacarepaguá, nesse trabalho de retirada de resíduos, o seu Zé das Lagoas ele tem os chamados pontos de apoio, que ele vai explicar um pouco melhor para a gente, não é isso, seu Zé? Sim, o ponto de apoio que a gente cria aqui, porque a minha base, quando ela está muito cheia, ou mesmo sem estar cheia, tem muitas das coisas que eu não tenho como estar na minha base, como tubos de televisões, lá nós temos muito, e não temos lugar para colocar mais. Nós temos assim, ó, essa parte aqui que eu venho aqui, faço essa coleta e vou largando tudo aqui. Aqui eu deixo o colchão, eu deixo o sofá molhado porque ele é muito pesado, então esse chama o ponto de apoio, pneus, tudo eu vou largando esses pontos de apoio. Quando o tempo está bem enxuto, aí eu venho retirando ele, levando para a base, quando o caminhão que faz a coleta vai lá, vai retirar esse resíduo que a gente deixa nos pontos de apoio.
A arqueologia, ela estuda os sambaquis, que é justamente os restos e depósitos do que aquela sociedade primitiva utilizou, e são diversos depósitos que existem no litoral do Rio de Janeiro. E olhando para esses resíduos aqui da Lagoa de Jacarepaguá, a gente acaba nos remetendo a um verdadeiro sambaqui pós-moderno, mostrando como que a gente lidar com essas questões ambientais. Certamente a gente vai encontrar no fundo da lagoa resíduos dos anos 90, dos anos 70, dos anos 60, mostrando assim como que a gente acaba lidando ou tratando os nossos recursos naturais. Bom, depois de todo o trabalho que é feito da retirada dos resíduos, o seu Zé das Lagoas traz aqui para a base, que ele vai explicar melhor para a gente como é que funciona essa base, né, seu Zé? Sim, essa base ela é uma base que recebe a grande quantidade de resíduos sólidos que eu trago dentro das lagoas, dos apoios que eu tenho nas bases menores em torno da nossa lagoa, eu venho trazendo para cá. Por exemplo, mostrar aqui para vocês, aqui o pneu, né? Nós temos o pneu, fogão, cama, tudo as pessoas jogam nas margens da lagoa. Isso aqui vai ficando cada vez mais difícil, eu vou trazendo e colocando aqui. Aqui é o plástico grosso, né? Nós temos o plástico grosso. E aqui mais na frente nós temos ali tubos de televisões, litros de bebida que as pessoas bebem, consomem, jogam de qualquer maneira em qualquer lugar e vem parar em grande quantidade dentro do sistema lagunar de Jacarepaguá. E o senhor estava me falando também dos copinhos, né, de plástico, né? Esse copinho aqui, que ele é de água mineral, como de Guaravita, e ele, para muitas das pessoas, acha que ele é um produto reciclável. Mas ele pode até ser reciclável, mas dá um prejuízo muito grande para as pessoas que vão reciclar ele, por um motivo, que ele tem isso aqui. Então a reciclagem do plástico com esse papel alumínio, eles não fazem a reciclagem. Então isso é um problema muito sério que nós também temos que, aqui dentro das lagoas, e tem que ser revisto para as nossas autoridades uma maneira mais fácil de se manejar com esse produto aqui. Outra maneira como criaram, né, a sacola agora, tem um produto que não vem atrapalhar tanto, né, o meio ambiente. Isso que seria muito importante. Como nós temos a seringa hospitalar, né, que por coincidência de pessoas que são finalmente cidadãos que jogam dentro do rio, né? Que cidadão é qualquer um. Até eu tenho o costume de dizer que até um homem carregando um fuzil de um lado dentro da favela, ele é um cidadão quando ele tem seu RG, que é um brasileiro, né? Então cidadão é qualquer um. Agora ser humano são poucos e é difícil. É admirável o trabalho do seu Zé das Lagoas, justamente nesse trabalho de sensibilização das pessoas e chamar a atenção nessas questões ambientais referentes a todos esses problemas, a toda essa complexidade que o ambiente ele nos proporciona, né? O espaço geográfico é aquele espaço transformado, modificado pelo ser humano, e as intencionalidades, os desejos humanos estão expressos na paisagem. Basta saber como a gente vai ocupar esse espaço e qual o legado que a gente vai deixar para gerações futuras e a própria presente. O ambiente ele é uma construção social. Ele reflete exatamente a forma de como nós nos apropriamos dos espaços na construção do nosso espaço de convivência. Eu prefiro pensar que toda a riqueza feita aqui na Lagoa de Jacarepaguá, no Complexo Lagunar, precisa também ter esse sentimento dentro dos governantes, dentro das pessoas, para que elas possam ter um pouco mais desse processo de pertencimento. E quando a gente fala das questões ambientais, a gente não pode dissociar da nossa forma de viver. Pensar dessa maneira só fragmenta a realidade e acaba tornando um ambiente como se fosse o verde, o azul ou a questão da poluição das águas. Quando não, esse espaço ele é construído através de um todo e está totalmente relacionado à nossa própria forma de viver e como que a gente maneja esse espaço. Poluir ou não as lagoas de Jacarepaguá está mais ligado à nossa forma de viver atual do que com a questão da degradação do próprio planeta. Esse foi mais um episódio do projeto Conhecendo Minha Cidade, pessoal. Muito obrigado, curtam a nossa página do YouTube. Um abraço.